Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta. Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited. Oi, aqui é a Anice. Vem pro meu blog você também, te espero, viu? Beijinhos! Então, gente, hoje mais um vídeo do nosso quadro Contando Memórias. E hoje vou estar contando uma memória bem interessante, uma história de fé, né, que eu tenho para contar para vocês hoje. A pessoa não quis se identificar, ela quis que eu colocasse o nome fictício de Maria. E a história, né, da Maria começa da seguinte forma. A Maria, ela morava no interior e ela tinha uma casa que ela trabalhava, né? Ela limpava, cuidava dos filhos do dono e tal. Ela trabalhava nessa casa há muito tempo e morava nesse interior. Só que esses patrões dela decidiram se mudar para a praia. Então, eles pegaram e chamaram ela para poder ela também vir morar, né, junto com eles na praia. Porque já que eles queriam, né, que ela continuasse trabalhando para eles, pois eles gostavam muito do serviço dela, eles pediram para ela ir morar junto com eles. Então, ela foi, né, deixou a casa dela lá no interior, foi embora trabalhar lá na casa dos patrões dela, lá na praia. E foram morar lá, ela morou um tempo em uma casa alugada, que os patrões dela alugaram para ela. Depois ela ficou um tempo morando na própria casa, né, dos patrões. E depois os patrões dela deram a ela um terreno. Deram a ela um terreno para poder ela construir a casinha dela e ter o lugar para ela morar lá nessa praia, já que ela só tinha essa casa lá bem no interior e ficava distante, né? Então, ela ficou muito, muito grata, muito feliz por ter conseguido, né, ganhar esse terreno aí. Era um terreno bem pequeno, né? O terreno era 8x3, então era um terreno bem estreitinho e pequeno, né? Mas era um terreno, não deixava de ser um terreno. E ela ficou muito feliz e grata e continuou trabalhando para eles por muitos e muitos anos, batalhando para poder conseguir construir a casinha dela, né? Já que ela ganhou o terreno, ela tinha que conseguir dinheiro para construir a casa. E ela trabalhava muito, 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 muito. Ela fazia faxina, cuidava dessa casa e de outras casas também. E trabalhava do tanto que ela acabava deixando até de dar carinho, atenção, muitas vezes, né, para os filhos dela. Ela dava muito atenção ao serviço, né? Ela trabalhava demais, não tinha muito tempo e estava sempre cansada, estava sempre se dedicando ao serviço e muitas vezes os filhos ficavam, né, para segundo plano. Só que ela trabalhava demais desse jeito para poder dar um futuro melhor para os filhos. Então, ela acabava, né, perdendo este tempo com os filhos, trabalhando mais em prol, né, de ajudar os filhos também, os filhos terem uma condição de vida melhor, morar em uma casa melhor. E ela trabalhava e não deixava faltar nada para os filhos. Muitas das vezes, quando ela estava, né, nessa luta aí, juntando dinheiro para poder construir a casinha dela, muitas das vezes os filhos dela pediam as coisas, que via comercial na televisão, vinha as coisas e queria. E muitas vezes ela não podia comprar porque ela estava economizando para construir a casa. Então era um pouco triste, né, essa questão aí dos filhos. Mas ela era uma mulher de muita fé e muito batalhadora, muito trabalhadora, que ela continuava focada no objetivo dela, que era construir a casinha dela lá no terreno. E ela trabalhou por muitos e muitos anos e conseguiu, né, e construindo a casa. Toda vez que ela trabalhava, ela recebia, já ia direto pagar o depósito, né, para poder ir fazendo a casinha. Conseguiu fazer a casinha, só que ela fez uma casinha bem pequena, né, porque a quantidade de metragem aí que eu falei para vocês é 3x8, é bem pequeno, né, então ela fez uma casa pequena para ela, né, e ela tinha muita vontade de aumentar a casa dela. Ela queria muito um dia poder ter uma casa maior, com mais quartos, para poder ela recepcionar os filhos delas, né, que já foram crescendo, foram casando, e ela queria recepcionar os filhos. Ela não tinha um lugar assim
espaço, né, dentro dessa casa. A casa era bem pequenininha. Ela construiu embaixo e em cima para poder ter o quarto, cozinha, banheiro, tudo certinho, mas mesmo assim ainda faltava espaço. E ela queria muito aumentar essa casa, ela queria muito crescer essa casa ou comprar uma outra casa, né? E era isso a intenção dos patrões dela, que falaram para ela que futuramente ela poderia vender esse terreno, comprar um lugar melhor para ela. Só que as oportunidades não iam surgindo, foi passando o tempo, ela foi embelezando, melhorando a casinha dela, né? Ela colocou piso, fez tudo certinho, mas ela tinha muita vontade de aumentar a casa. E um belo dia, e também ela tinha muita vontade de hospedar a mãe dela, a mãezinha dela, que já era de idade, né? Que morava com os filhos. Ela passava temporada na casa de os filhos, de outro filho, e ela tinha muita vontade de trazer a mãezinha dela para morar com ela. E a mãe dela falava, mãe, um dia eu vou conseguir, mãe. Um dia eu vou conseguir fazer a casinha para poder trazer a senhora morar junto comigo. Ah, mãe, se Deus quiser, minha filha, vai sim, tenho fé. Elas eram, né, esperançosas, elas sonhavam muito com isso, tinha muita fé que um dia ela ia conseguir. E um belo dia apareceu uma oportunidade de uma outra casa para trocar na casa dela. Só que essa outra casa ficava um pouco mais distante da praia. Não era lá no interior onde ela tinha casa, mas também não era na praia, era no meio do caminho, vamos dizer assim. E por ser, né, um pouco distante, ela ficou meio na dúvida, mas gostou bastante da proposta, porque ia ser mais fácil para ela e tal. Só que ela ficou muito na dúvida, conversou muito com o esposo, foi lá, conheceu a casa, olhou. Só que ao ver a casa, ela pensou na casa dela, que ela tanto conquistou, tanto lutou para poder colocar piso na casa, colocar cerâmica, né? Fazer as coisinhas direitinho na casa. E essa outra casa que surgiu proposta para ela, essa outra casa, tipo assim, tava faltando coisa ainda. Não era toda arrumadinha igual do jeitinho dela, sabe? Tinha a parte sem piso, o banheiro não tinha tampa no vaso, enfim, alguns detalhes assim, né, que deixou ela um pouco assim. E a casa, né, ele trocaria com ela essa casa, o rapaz trocaria a casa com ela e daria 2.000 de volta, mas ela achou muito pouco, mesmo, né, a casa dela sendo uma casa pequena, mas ela achou muito pouco a troca dessa casa que o cara tinha para dela. E ela ficou muito pensativa, mas ficou pensando em trocar, porque lá era mais espaçoso, tudo. Aí um dos filhos do dono, dos patrões, né, dessa casa que ela sempre trabalhou, conversou muito com ela e falou: Maria, não faz isso não. Não troca a sua casinha não. Você vai se mudar para um lugar mais distante. Você vai ter que se locomover de lá para cá, vai ficar ruim. Se eu fosse você, não iria não, ficaria na sua casa ali mesmo. Ela, mas eu queria muito mudar, tal. Mas o rapaz, né, deu essa opinião dele, que ele achava que ela não deveria se mudar. E ela parou, analisou, ligou pro rapaz e falou que não ia trocar. Não iria ficar com a casa. E, enfim, ela ia continuar ali na casinha dela. E sempre, e assim foi. Ela continuou ali. Ela queria muito ter um espaço maior. E ela tinha muita fé que um dia ela ia conseguir. E ela sempre sonhava, ela ia dormir, ela sonhava que ela estava na casa dos patrões dela limpando, mas sempre ficava um quarto fechado que ela não conseguia limpar esse quarto. Ela sempre ia embora e esquecia de limpar, ou ia embora não entrava nesse quarto. E esse sonho era recorrente. Não foi o sonho que ela sonhou uma, duas vezes, não. Ela sempre sonhava esse sonho, que ela estava na casa dos patrões dela, limpando, mas tinha um quarto que ela não limpava. E ela sempre contava isso para a patroa dela, ó, eu sempre sonho que tem um quarto que eu não consigo entrar e limpar. Esse quarto eu nunca consigo limpar ele, nunca dá tempo. E passou muito tempo, né? Um belo dia, ela chega em casa, né, do serviço. O marido dela vai e fala para ela que o vizinho da casa dela tinha colocado placa de venda. Tinha escrito, né? Nem foi uma placa, ele escreveu com giz, alguma coisa assim na parede, que estava vendendo a casa colada, parede com parede, colada à casa dela, estava vendendo.
Ela, quando viu que estava vendendo, ela apanhou uma pedrinha e foi lá, começou riscando para poder apagar o nome de venda. E o marido dela: o que você está fazendo, Maria? Você está louca? Por que você está riscando isso aí? Aí ela: eu tô riscando porque nós vamos comprar essa casa aqui. Aí ele: como que a gente vai comprar? Ela: não sei, eu tô riscando porque ele não vai vender para outra pessoa não, vai vender para mim. Ela colocou isso na cabeça dela, com muita fé ela foi falando que ia comprar aquilo ali. Aí ela pegou o telefone e ligou pro número que estava lá para poder saber. A casa custava, o dono da casa estava pedindo 28 mil reais. E infelizmente ela não tinha esse valor, era um valor bem puxado, bem difícil para ela conseguir. Aí ela ficou desesperada, ficou tentando fazer propostas, pedir para ele abaixar o valor. E o rapaz conseguiu baixar para 25. Mesmo assim, ela não tinha esse valor todo e ficou relutando, pedindo muito o cara para esperar. E o cara queria muito vender logo. E o marido dela, né, deu a ideia a ela de eles venderem a casa que eles tinham lá no interior, onde eles moravam, né, antigamente. Que eles estavam pedindo um valor lá, ele ia baixar esse valor, né, para poder vender logo. Aí ela falou que sim, queria vender. Então eles colocaram à venda a casa, né, do interior deles e estavam pedindo 15 mil reais, mas um sobrinho deles pediu para poder comprar e pediu para baixar para 12 mil. E eles fecharam o negócio, venderam nessa casa. O sobrinho dele deu 7 mil reais, né, para poder pagar metade aí, mais da metade aí, né, dessa casa. Deu 7 mil reais. Eles pegaram esses 7 mil reais e juntaram, né, com o dinheiro que eles tinham juntado já dos tempos que ela ia trabalhando, todo o 13º dela, todo final de ano que ela trabalhava horas extras, ia sempre juntando, ela tinha 4 mil. Então ela juntou esses 4 mil com os 7 mil e deram, né, um tanto de dinheiro aí ao dono da casa vizinha a ela ali. Então conseguiram, né, comprar, fecharam o negócio, né, na casa ali e fecharam o negócio de ir pagando 1.000 reais todo mês para poder concluir, né, a compra desta casa vizinha, a casa deles, para poder ela crescer a casa dela, né, com essa casa do lado. E assim foi, ela conseguiu comprar, foi pagando todo mês, Deus foi honrando ela com muita fé, batalhando ali, firme, trabalhando, deixando muitas vezes de estar junto com os filhos, deixando de dar atenção à filha mais nova e trabalhando para poder conseguir pagar. Conseguiu, faltando um mês para ela terminar de pagar a última prestação desta casa, ela pegou chikungunya, aquela doença, né, do mosquito lá, e ela ficou bem debilitada, ela não andava, ela ficou muito mal e ela acabou pedindo, né, demissão dos patrões dela e acabou ganhando, né, somente 40%, porque teve que dar baixa na carteira, né, e como ela pediu demissão, então ela ganhou somente 40% quando pede demissão, né, e ela pegou esse dinheiro e terminou de pagar a prestação do terreno que faltava, e ela tinha que fazer, né, as obras para poder juntar uma casa na outra, as melhorias, porque a casa era um pouco baixa e quando chovia entrava água na casa. Ela teve que fazer as melhorias, né, e ela pegou esse dinheiro aí quando ela ficou sem, quando ela parou de trabalhar, né, por causa da doença. Ela quitou as dívidas que ela tinha e ela quitou as dívidas que ela tinha, fez as melhorias, né, das casas, né, para juntar as duas casas e finalmente conseguiu ter a casa, né, que ela queria, com espaço, com quartos para poder recepcionar os filhos casados, mas infelizmente ela não conseguiu fazer em tempo da mãe dela aproveitar. Ela queria muito fazer isso, né, a casa dela crescer, ela ter o espaço para poder acolher a mãe dela, mas infelizmente não deu tempo, a mãe dela veio a falecer e não pôde, né, desfrutar disso junto com ela, mas ela foi uma mulher de muita, muita fé, que ela ia conseguir, ela conseguiu. E aquele sonho que eu contei pra vocês que ela tinha, que ela sempre sonhava que tinha um cômodo de uma casa lá, que tinha um cômodo da casa dos patrões dela que ela não conseguia entrar, então, depois que ela parou, depois que ela conseguiu aumentar a casa dela, né, de tamanho, ter mais espaço, esse sonho acabou. Ela nunca mais foi dormir, sonhou
com esse quarto que estava fechado, que ela não conseguia entrar, ela nunca mais sonhou. Então era tipo que era tinha um porquê desse sonho, né? Era Deus que revelava para ela que essa porta estava fechada, mas que ela ia conseguir abrir. Vamos dizer assim, que a porta desse quarto estava fechada, né? Mas ela tinha a chave na mão dela que ela ia conseguir abrir um dia. E assim como ela conseguiu crescer a casa dela, com a fé que ela teve em Deus, ela conseguiu crescer, realizar esse sonho que ela tinha. E nunca mais ela teve esse sonho. E foi isso, né? Essa história aí de fé que ela teve. E ela é muito, muito grata aos patrões dela por ter ajudado ela, né, a conquistar essas coisas que ela queria. E as oportunidades que eles deram a ela. Ela é muito, muito grata. Ela trata os filhos deles, os filhos dos patrões, como se fossem filhos dela. Ela gosta deles até hoje, tem contato com eles até hoje. E ela deixou, infelizmente, de dar muita atenção aos filhos, né? Principalmente a filha mais nova dela, porque ela estava, né, trabalhando, batalhando para poder crescer a casa dela, para poder realizar esse sonho dela. Ela tem essa tristeza, né, dentro dela ter perdido um pouco aí desta parte da infância aí da filha dela, mas ela é muito grata, né, e Deus realizou o sonho dela, né, com a fé que ela teve, ela conseguiu, né, Deus honrou ela em conseguir realizar esse sonho que ela tinha. E foi esse o vídeo, foi essa história que a Maria, né, entre aspas, queria que eu contasse aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa história aí de fé. Que mulher de fé, né, gente? Uma história muito linda. Eu amei, amei, amei contar essa história aqui no canal. Uma história bem interessante, bem legal, bem diferente do que eu já contei aqui no canal. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês aí querem que eu conte qualquer tipo de história, me enviem no WhatsApp, no Instagram. Comenta aqui embaixo, entre em contato comigo que eu vou amar contar a sua história aqui no canal. Pode ser história de amor, de amizade, de romance, de tristeza, de tragédia, de terror, de engraçada. Enfim, qualquer tipo de história. História de superação, história de fé. Pode ser qualquer tipo de história que eu vou amar contar aqui no canal. Espero que vocês também tenham gostado, né, de ouvir essa história de hoje. Se gostarem, já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e fiquem todos com Deus. Beijinhos!